Meus amigos, minhas amigas, no dia de hoje a Ucrânia avançou em 2 territórios diferentes ali na região de Lyman. E calma, que você não precisa acreditar em mim, porque tem imagens a respeito desse avanço. Tem imagens do exército ucraniano segurando as bandeiras ali nesses 2 territórios e foi divulgado esse vídeo. Eu já vou te mostrar, é um vídeo bem interessante inclusive. Além disso, os Estados Unidos cancelou uma remessa de armas que viria para a Ucrânia. E aí eu já te pergunto, seria esse o início de um distanciamento entre os Estados Unidos e a Ucrânia? Então, pode ser que sim, a gente vai falar a respeito dessas notícias e mais outras. Espero que você deixe o seu like aí nesse vídeo, se inscreva nesse canal, toda aquela ladainha que vocês já sabem. Eu me chamo Órfão e guerra é guerra. E rapidinho eu queria falar para os senhores que são 9 horas da manhã, o que significa que eu estou há pelo menos 20 horas acordado. Então se tiver algum tipo de erro ou uma fala lenta, eu espero que vocês entendam o meu lado aqui também. Além disso, tem como você doar agora pelos comentários, já que a gente foi monetizado novamente. Você tem a opção agora de fazer uma doação aqui pelos comentários, se os senhores quiserem, é claro. E você vai entender que esse território aqui, que a Ucrânia avançou, esses 2 territórios, ele nem foi tão importante assim, porque foi parte de uma tática russa que falhou, que é a tática de infiltração. O exército ucraniano fez o recuo dessas 2 pontas aqui nesses pequenos vilarejos. Então o exército ucraniano já tinha a consolidação desses territórios, vendo que as coisas ficariam pesadas, né, por conta da infiltração russa. O exército ucraniano faz um recuo estratégico, abandona as posições. Os soldados russos vão lá, adentram essas posições e começam a cravar bandeiras por todos os cantos e começam a divulgar essas imagens dessas bandeiras sendo cravadas. Logo, o exército ucraniano pega as localidades onde essas bandeiras foram cravadas e localizam onde que foi, porque o território estava sob domínio do exército ucraniano há pouquíssimo tempo atrás. O que acontece, meus senhores? Eles vão atrás da onde esses russos cravaram as bandeiras e inclusive capturam alguns desses russos. Vamos lá mostrar o vídeo sem mais enrolação. Tem aqui, ó, são 2 minutos de vídeo e aí ele vai mostrando alguns russos, né, contando que capturaram aquela região. E aí esse daqui é um soldado russo que foi feito de prisioneiro, um dos que, né, viraram prisioneiros por conta dessas brincadeirinhas de colocar bandeira aqui. E aí são diversos locais ali onde o exército russo crava bandeiras. Ao mesmo passo que o exército ucraniano mostra uma presença a poucos quilômetros desse mesmo local, onde os russos cravaram a bandeira. Você pode perceber aqui no vídeo divulgado pela própria Ucrânia. Logo depois eles começam a fazer a limpeza desse território. Então mais russos cravando bandeiras e bem pertinho da onde a Ucrânia coloca bandeiras também. Isso daqui mostra justamente uma tática de infiltração, só que logo depois a Ucrânia vai atrás desses soldados russos e faz a captura, como você pode ver nesse vídeo. Então a consolidação de território, no final das contas, ficou pro lado ucraniano nos 2 territórios, que são as cidades ali basicamente vizinhas. Se você quiser conferir o vídeo com mais detalhes, você pode pesquisar aqui no X, esse arroba aqui, ZoanSC2, ok? Então fique à vontade para questionar essas informações e ir atrás da geolocalização também. Então o exército ucraniano avança nisso daqui e é interessante mostrar, né, como a tática, né, do exército ucraniano de fazer um recuo por vezes funciona sim. Então esse recuo estratégico e depois uma batida novamente é interessante fazer para não ter um desgaste muito grande de soldados, que é como mostrado aí no vídeo, ok? Bom, e na mesma localidade teve um ataque contra um veículo russo que foi destruído, que eu te mostro aqui no mapa. E além disso tivemos o ataque do drone ucraniano, visando aí atrapalhar a estratégia, né, do exército russo de infiltração também. Então um soldado russo é atingido com os drones aqui e tudo isso tem imagem, mas como vocês sabem, a política da plataforma impede a gente de mostrar muitas coisas aqui. Eu nem sei dizer se o exército ucraniano vai querer manter essas 2 posições, dado que a infiltração russa vai continuar acontecendo, não tenha dúvida disso. O exército russo vai continuar colocando as tropas deles aqui na linha de frente, tentando infiltrar nessas localidades e eventualmente, para uma preservação das tropas ucranianas, os soldados ucranianos podem sim reduzir as posições ali
e tentar manter, né, a posição de Lyman o máximo de tempo possível. Para você que é Rousseff, pelo amor de Deus, cara, não vem dizer que nos comentários, agora a Ucrânia está avançando e não sei o que. É só um territóriozinho que o exército ucraniano está avançando e é um exército que está na posição de defesa atualmente. Então qualquer avanço que a posição defensiva consegue fazer é uma coisa assim surpreendente que deve ser documentada, que deve ser falada da maneira correta, de como ocorreu e tudo mais. Além disso, as posições importantes que o exército ucraniano retomou com os contra-ataques, que eu considero importante, elas foram sim consolidadas. Tivemos só duas posições aqui, que foi principalmente aqui na região de Dobrofila e na região de Pokrovsk, que o exército ucraniano não conseguiu consolidar as posições que eram importantes. Mas uma região aqui onde uma consolidação foi importante é justamente nessa localidade de Mala Tokmática, não espere muito minha pronúncia também não, tá? O exército ucraniano conseguiu retomar uma posição que o exército russo tinha feito um avanço e se infiltrado aqui também com veículos blindados. Houve aí uma coisa que aconteceu mais de um mês atrás, inclusive. O exército ucraniano conseguiu consolidar essa posição. Além disso, uma outra posição importante de consolidação do exército ucraniano é essa daqui, ó, o Oleksandrohat. O exército ucraniano conseguiu consolidar essa posição e mantém ela há muito tempo. Isso daqui faz parte de um esforço também para não haver uma travessia, né, desse rio por parte do exército russo. Esse Volchar River, que eu contei também no vídeo anterior, isso daqui seria mais uma das pontas onde o exército russo teria que avançar, né, para conseguir uma conquista maior dos territórios ali, ter uma facilidade dos territórios ali. Então esse avanço de ontem é importante e essa consolidação que acontece há muito tempo já nessa região de Oleksandrohat também é importante para o exército ucraniano. E aí, no geral, a Rússia avança e eu não tenho por que negar isso daqui não, tá? Mas eu reitero para você que torce para a Rússia que esse é o pior ano de avanço russo de longe e o avanço tá custando caro, ele não tá custando barato não, tá cada vez mais caro e esse final de ano foi a maior parte dos avanços do ano aqui, tá? Então só a maior parte dos avanços russos desse ano foi por conta desses últimos meses. Antes de agosto ali não tinha nada, tá? Antes de setembro não tinha muitos avanços não. Só para deixar bem claro aqui para você que vai aparecer dizendo que a Rússia avança e tudo mais, e tem muita gente nova aqui que vem encher a cabeça desse que vos fala aqui nos comentários. Mas enfim, vamos falar a respeito da região de Kostietnivka, onde a gente tem uma interação interessante, né, acontecendo entre os dois exércitos. A linha de frente russa vem acontecendo em 3 pontos diferentes, 2 falhas e 1 faz uma infiltração significativa. Primeiro, falando a respeito das falhas, o exército russo tenta avançar nessas pontas aqui e não tem consolidação. Geralmente aqui as tropas estão sendo perdidas antes de chegar na linha de frente mesmo. Aqui eles tentam fazer outra infiltração e eles conseguiram sim fazer com que o exército ucraniano recuasse em algumas posições, mas essa linha de frente aqui principalmente perde muitos soldados também. E a região onde eles têm mais sucesso é nessa ponta aqui. E essa região onde o exército russo tem aí uma maior parte de efetividade é por conta da geografia do local, tá? É uma região baixa aqui que ela é protegida por conta dos morros altos que tem ali, tanto na direita quanto na esquerda. Isso daqui facilita a tática russa que está sendo utilizada atualmente com maior frequência, que é a infiltração, é jogar os soldados para tentar alcançar o mais longe possível, mesmo que não haja consolidação de território. Então, como você pode perceber aqui, os soldados russos eles estão sendo protegidos por conta do relevo do local. Então, essa daqui é a parte baixa e as duas posições altas estão aqui, ó, protegendo o exército russo. O exército ucraniano teve sim que recuar dessas posições porque não tem aonde. Tinha até aqui algumas trincheiras, mas bem antigas, é um sistema antigo dessas trincheiras aqui. O exército ucraniano teve sim que recuar dessas posições, só que mesmo assim o exército russo não consegue consolidar isso daqui, ó. Da mesma maneira que o exército ucraniano não tinha como consolidar essas posições devido aos ataques, o exército russo não consegue essas posições de trincheira também, mas assim que eles entrarem na cidade, a coisa provavelmente vai mudar e aí eles vão conseguir
conseguir consolidar as posições por conta da guerra de guerrilha que irá acontecer. Então a guerra urbana, que é bem difícil de conter, tá, meus senhores? É uma guerra extremamente difícil de se conter. Mas essas posições aqui, elas não estão sendo dominadas nem pelo lado ucraniano, nem pelo lado russo. O desgaste acontece caso o exército ucraniano tente manter essas posições, então eles estão ali mais dentro da cidade mesmo. Então o exército ucraniano ele tem que recuar sim de algumas posições, só que apesar dos ataques estarem aumentando aqui nessa região de Kostiantynivka, não parece ter nenhum tipo de efetividade conforme as vidas perdidas, né, no campo de batalha vão aumentando. Então os soldados russos vão se perdendo no campo de batalha, mas a zona ali, né, de infiltração ela permanece na mesma linha desenhada há várias semanas. Então isso daqui é uma linha que já foi invadida pelo exército russo há várias semanas e ela permanece inalterada também. Uma outra coisa interessante que acontece aqui é que essa rota logística bem importante, está sendo minada de ambos os lados. Então essa parte aqui da rota logística principal de Kostiantynivka está bem minada porque o exército ucraniano minou ela. Então toda essa parte aqui, ó, está com minas, seja antitanque, seja terrestre, mas elas estão completamente minadas e elas vão sendo reforçadas graças aos drones que jogam mais minas aqui também. E do outro lado, o exército russo mina também as principais rotas logísticas ucranianas que ficam por aqui. Então essa interação, né, a interação entre os dois exércitos dessa região acontece dessa maneira, com minas sendo jogadas de um lado para o outro, ataques de drones, vocês já sabem, tudo isso é muito comum também nessa localidade. O exército ucraniano entregou algumas posições ao redor desse canal aqui, ó, nessa localidade. Então o exército ucraniano preferiu sair dessas posições porque tem um gigantesco canal aqui e aí o exército russo permaneceu e avançou, né, nessas posições, mas não parece querer ultrapassar essa linha aqui também. Outra coisa interessante acontece aqui na região de Siversk, onde sim, os soldados russos conseguiram quebrar uma linha de defesa do exército ucraniano graças a essas infiltrações e agora começa uma guerra na cidade. Com isso, como vocês podem ver aqui no símbolo, a artilharia está funcionando, tá? A artilharia do exército russo vem atacando toda a zona aqui de Siversk. Isso daqui, cara, pode ser uma zona que vá cair em algum momento. Apesar de tudo, o exército ucraniano mantém algumas operações interessantes também, como eu já disse para os senhores, que a defesa do exército ucraniano ela vem funcionando de maneira ok nessas localidades aqui, mais ao norte da região da Ucrânia. Falando a respeito de Kupiansk, é onde o exército ucraniano mantém uma defesa mais estável, essa região de Kupiansk. Inclusive, teve uma clarificação dessa localidade. O exército russo dizia estar avançado aqui, né, nessas regiões aqui, mas foi-se notado que o exército russo mantém posições atrás dessa região de mata, o que torna essa localidade mais frágil do que a gente imaginava. Aqui quem atua, se eu não me engano, é o grupo de Storm, né? Aquela Storm V ou Storm Z, se eu não me engano, é o grupo que atua, tá? É o batalhão que atua nessa região, que é o que começa ali com a tática de ondas humanas. E a região continua da mesma maneira, a consolidação da região continua da mesma maneira, apesar que eles estão tentando fazer infiltrações nessa lateralização. Mas a região continua parada, tanto aqui quanto essa região onde houve um recuo recente do exército russo aqui também. E aqui o último território a ser dito é a região de Vovchansk. Eu descobri que aquele russo que eu mostrei no vídeo anterior, que estava segurando uma bandeira russa, acabou caindo no campo de batalha, ele estava nessa localidade de Vovchansk. Então ele seria aí parte de uma propaganda, ele faria parte de uma propaganda, deveria levar essa bandeira para algum local onde seria gravada uma filmagem e seria feito uma consolidação de território através de um vídeo. Só para falar para os senhores que foi dessa região de Vovchansk, aquele russo caído, ok? Temos aqui um vídeo que eu achei interessante mostrar para vocês de um drone que ele recupera outros drones terrestres, cara. Isso aqui é extremamente interessante, como que as coisas estão mudando nessa guerra. E isso daqui é provavelmente o futuro. Os soldados eles deixarão de existir, talvez, ou não terão uma operação tão grande assim no campo de batalha para ser trocados por robôs, por drones ou por algum tipo de equipamento, mas que vai ser controlado talvez até
por inteligência artificial. A guerra da Ucrânia, ela mostra pra gente que a evolução tecnológica no campo de batalha, ela tá realmente acontecendo aos nossos olhos. E aí, para falar das notícias do dia de hoje, os Estados Unidos suspenderam algumas entregas de armas à Ucrânia, como eu disse no início do vídeo, e cortaram contatos diretos com generais alemães que coordenavam a ajuda em Kiev. Isso foi declarado por Christian em uma entrevista à revista The Atlantic. Ele observou que até recentemente conseguia trocar mensagem de texto com representantes do Pentágono 24 horas por dia, mas agora esse canal de comunicação foi encerrado. Agora, para obter informações, ele precisa entrar em contato com a embaixada alemã em Washington, onde, segundo ele, há uma pessoa trabalhando e tentando encontrar pelo menos alguém no Pentágono para fazer essa conexão, essa conversa aí entre os dois. A gente não sabe se isso daqui vai piorar, se a relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos vai piorar, porque, né, o Trump deu um ultimato também para o Zelensky para aceitar, né, aquele acordo de paz que entregaria, enfim, tem um monte de problema naquele acordo de paz, tanto a maneira que ele foi feita, vocês já sabem, vocês já devem ter visto isso, né, em outros canais. Mas enfim, o Trump ele deu um ultimato e é possível que o Trump comece a fazer um afastamento da Ucrânia e os Estados Unidos, não só o Trump, mas como outras entidades, outras autoridades ali dos Estados Unidos. A Rússia utilizou pela primeira vez um drone de ataque com um míssil guiado ar-ar a bordo. Essa modernização visa neutralizar nossos helicópteros, que são os helicópteros ucranianos aqui que ele diz. Se eu não me engano, foi um Shahed, tá? E o Shahed ele vem ao monte para o território ucraniano. Do mesmo passo, a Ucrânia também faz alguns avanços na questão de drone e eles fizeram aí um drone terrestre com um complexo de desminagem. Então não é só o drone agora que faz a minagem, mas também o drone que é capaz de fazer desminagem à distância. Então eles param um foguete que transporta uma carga de desminagem a uma distância de 100 a 150 metros. É um início, mas que pode aumentar ainda mais conforme a tecnologia for avançando. A Ucrânia e os Países Baixos produzirão drones em conjuntos, drones em conjuntos, ambos os países. Os drones serão adquiridos pela Holanda e vai ser transferido para a Força de Defesa da Ucrânia. Então a inteligência, né, e a experiência do exército ucraniano sendo utilizada de um lado e o dinheiro e o suporte do outro. Provavelmente deve ser alguma coisa assim que deve estar acontecendo. Aqui um gráfico interessante que eu queria mostrar para os senhores é como que o exército russo ele vem praticando mais a tática de infiltração e isso é mostrado nos ataques mais recentes. Você pode perceber aqui, ó, em vermelho são os veículos blindados, tá? E em azul também tanques que são veículos blindados. E você consegue perceber como isso daqui vem numa queda muito significativa. Em amarelo são os ataques utilizando provavelmente motos e também ataques com infantaria direto, com infiltrações de fato. E dá para perceber que a partir do mês 5 o exército russo começa a utilizar cada vez mais apenas tropas e uma diminuição dos blindados. E isso faz com que eles tivessem alguns avanços sim, mas o desgaste também é muito grande. Eu acho que eu já falei em outros vídeos. A tática russa de infiltração, ela tem o seu mérito, por assim dizer. Ele consegue sim fazer avanço de território, mas esse avanço ele custa cada vez mais caro. E aí vai de cada comandante, vai de cada líder, né, dessas tropas, de entender a necessidade do seu soldado, de preservar ou não o seu soldado, fazer uma troca por conta de metros. E aí vai de cada líder, vai de cada presidente. O Trump ele está convencido de que a Rússia ela quer uma paz, e a imprensa ucraniana noticia que os americanos estão transmitindo à Ucrânia uma posição da Rússia, né, que exige a retirada completa do exército ucraniano de Donbass. A posição da Ucrânia permanece inalterada, qualquer discussão sobre os territórios devem começar na atual linha de contato. E eu quero falar sobre isso, eu acho que eu vou falar em outro vídeo, porque não é interessante para a Ucrânia entregar os territórios de Donbass, mas nem de longe, e eu acho que a Ucrânia não vai aceitar nenhum tipo de acordo que envolva essa entrega de território. E eu não digo só por conta do território em si, sabe? Mas por conta das defesas que estão naquela região, e eu espero conversar com isso em outro vídeo. A Kallas aqui, né, que é representante atual da União Europeia, disse que ouviu, né, as negociações nos Estados Unidos foram difíceis, mas foram produtivas, segundo ela. É evidente que a Rússia não quer paz e, portanto, precisamos fortalecer a Ucrânia o máximo possível. Me parece um
um discurso mais abrangente, assim, bem vazio, algo só para colocar ali mesmo uma posição da União Europeia, mas não define nenhum lado possível. E aqui vem a Financial Times e escreve que a OTAN está considerando uma abordagem mais agressiva e até mesmo um ataque preventivo como defesa contra os ataques híbridos da Rússia. E isso acontece depois de quase 4 anos de guerra, nessa guerra de grande escala que acontece no território ucraniano. E de fato eu percebo que cada vez mais a OTAN precisa se posicionar. A União Europeia, ela precisa se posicionar de uma maneira ou outra, mas precisa ser alguma coisa firme. A Rússia, ela vem explorando essa fragilidade da OTAN, por assim dizer, de não querer tomar posições difíceis. E a Rússia, ela vem comendo pedacinho por pedacinho e está cada vez mais desconstruindo a ideia da OTAN. E eles estão com o objetivo disso. Eles querem sim desconstruir a ideia da OTAN. Eles querem ver até onde a OTAN pode chegar. Será que se eles atacarem com um dronezinho ali um território da OTAN, será que vai ter algum tipo de problema? Será que se eles colocar 5 drones vai ter algum tipo de problema? Então eles vão colocando pecinha por pecinha para ver até onde essa OTAN funciona, até onde esse artigo 5º, né, da OTAN funciona de fato. Então eu queria passar isso daqui para os senhores, que a estratégia da Rússia de desconstruir a Ucrânia a longo prazo parece estar funcionando enquanto a OTAN não tomar uma posição dura e firme, e a União Europeia também deve tomar uma posição firme. Não digo só de ataque, tá? Mas de responder de maneira firme os ataques que a Rússia vem fazendo aí no território. E é no dia de hoje, dia 2/12, tivemos 1.100 baixas russas, um transporte de artilharia, né, um veículo blindado, e nada mais tão significativo assim, né, um equipamento especial também. Queria dizer para vocês apoiarem esse canal. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar, mas não no YouTube, mas como CLT. Então, se você quiser deixar algum tipo de apoio aqui nesse canal, tem os links aí na descrição e você pode deixar o comentário, fazer isso de uma maneira mais simples também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final comigo. E guerra é guerra.